Olá, olá. Meu nome é Aline Costa, né? Sou engenheira civil, trabalho aqui na Agência Nacional de Águas, Saneamento Básico, a ANA, na Coordenação de Segurança de Barragens, que está responsável pela elaboração do RSB 2023. A minha conversa aqui é sobre o formulário complementar, né? Vou fazer uma breve apresentação do formulário com o intuito de fazer alguns esclarecimentos de dúvidas que possam estar ocorrendo com muitos de vocês, né? Bom, o formulário complementar esse ano vai ser entregue a partir de uma planilha Excel, que eu vou explicar logo mais. Essa planilha ela pode ser obtida no site do snisb.gov.br, clicando aqui na aba Documentos e Capacitações, RSB 2023 em elaboração. Então, acessar, e aqui você pode baixar o arquivo em Excel para preenchimento das informações complementares, né? Então, você faz o download do arquivo, abrindo o arquivo vai ser um documento como esse, né? Aqui, então, logo que você vai abrir, pode às vezes aparecer uma mensagem aqui pedindo para você autorizar a edição, e você clica para permitir, né? E, e antes, né, já vou fazer uma breve esclarecimento, muito cuidado para que vocês não confundam, né? Às vezes é claro que as datas se parecem muito, né, com as informações do formulário complementar do RSB 2023 com o preenchimento do Progestão, que eu acredito que agora em fevereiro está coincidindo, tudo agora no final de fevereiro, dia 29 de fevereiro. Então, prestem atenção, porque são atividades diferentes, né? Então, esse vídeo aqui é sobre o RSB, né? Sobre o formulário complementar do RSB, né? Então, o RSB é um relatório elaborado a partir das informações encaminhadas por todos os órgãos fiscalizadores de segurança de barragens. Então, ele é apenas elaborado pela ANA, mas as informações, elas são prestadas pelos órgãos fiscalizadores. Então, os dados base do relatório de segurança de barragens são aqueles retirados do SNISB, né, das informações que já são dos cadastros das barragens no SNISB, né, mas a resolução do CNRH também prevê informações complementares. Então, para essas informações complementares, então, tem um prazo até, não é 28, é 29, porque esse ano é bissexto, né, então, apenas um pequeno equívoco aí. Vocês têm um dia a mais, então, para encaminhar as informações do formulário complementar, conforme disposto na resolução 144 do CNRH de 2012, tá certo? E cuidado também com a questão do projeção, são informações diferentes, certo? Após o preenchimento desse formulário, então, né, aqui tem a opção do botão para ir para formulário ou enviar formulário. Ao enviar aqui ou acessando esse link, vai para o mesmo link, né? Então, vai entrar no Google Forms, em que tem uma plataforma do Google Forms apenas para o envio do formulário. Todas as informações, elas devem estar inseridas dentro de um único arquivo em Excel, ou seja, um único arquivo para cada órgão fiscalizador. É muito importante isso, né? Caso haja necessidade, até o prazo do dia 29 de fevereiro, de algum ajuste de algum documento enviado dentro do arquivo, o órgão fiscalizador pode mandar um novo arquivo e o arquivo anterior será desconsiderado. Então, o novo arquivo, ele não tem que ter só as atualizações, ele vai ter que estar completo, porque a gente não tem como fazer essa comparação entre os arquivos. Então, caso seja necessário, seja diagnosticado algum erro, pode ser enviado um novo arquivo e só será considerado o último arquivo, ou seja, o arquivo mais recente. Ele vai substituir e os anteriores, né, serão completamente desconsiderados para análise, tá certo? Então, até dia 29 de fevereiro, né, lembrando aqui, também que as informações que vão constar nesse formulário são referentes ao ano de 2023. Então, os dados do SNISP já foram retirados, né, logo no início de janeiro, então, para a elaboração do RSB, e
as informações complementares devem ser relativas ao mesmo período, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Esse formulário, né, então ele tem algumas abas de preenchimento, né, ele tem alguns botões para facilitar a navegação, mas você pode navegar também pelas abas, como uma planilha Excel comum, né. As células estão, de um modo geral, bloqueadas apenas para evitar uma alteração de um campo, de um dado, e desformatar a planilha. A ideia é que sejam todas enviadas dentro do padrão, e os campos de preenchimento são esses coloridos. Então, tem um campo aberto, em verde, campos que têm o formato padrão, que é o número, o texto, o número, tipo, o número de telefone, tem que ter tantos dígitos, desse tipo, ou lista suspensa, que são aqueles sim ou não, né? Vocês vão ver que tem alguns campos que a gente quer identificar e de forma a melhorar a gestão das informações, né? Vai ser explicado mais à frente. Se mesmo assim, após a explicação, permanecer alguma dúvida, então pode entrar em contato pelo e-mail barragens@ana.gov.br ou 2109-5589. Meu nome é Aline Costa, mas poderão ter outras pessoas também lá disponíveis para ajudar. Então, chegou aqui, ir para formulário, né? Aqui, então, você tem a parte de identificação do responsável pelo preenchimento, então, a pessoa que está preenchendo, né? Atualização de dados do órgão fiscalizador no SNISB, então é importante que os dados sejam preenchidos conforme está no SNISB ou caso seja necessário algum tipo de atualização. Cadê? Tem também aqui espaços para... Então, aqui tem lugares para colocar e-mail, que você deve atender a um padrão de telefone, alguns lugares que são campo aberto, você pode discorrer, né? Ou colocar outras informações. Tem também campos, como eu falei aqui, de a parte de cadastro, tem campos com listagem, sim ou não, por exemplo, né? E aí temos a parte de cadastro de barragens, então só preencher também a parte de equipe técnica de segurança de barragem, então quantas pessoas da equipe atuam exclusivamente ou de forma concomitante com outros órgãos, né? A parte de educação e capacitação sobre segurança de barragem, então a parte de capacitação, esse item 23 aqui, que inclui essa planilha, são todas as capacitações, sejam aquelas promovidas pelo órgão de fiscalização ou aquelas em que algum técnico seu foi ser capacitado, foi fazer algum curso ou palestra participar. Nesses itens 24 e 25 são relativos aos órgãos promovidos por aquele órgão fiscalizador. Então, são essas duas perguntinhas. Um campo para observação. Aqui na parte de capacitação tem um botão que leva para a planilha, que é uma planilha muito parecida com o que já foi realizada nos anos anteriores, que é essa aba aqui. Então, clicou naquele botão, ele leva para essa aba aqui. Então, é nome do curso, instituição, período, o tipo, né, se foi de curta, média, duração, ou foi pós, MBA, né, carga horária, números de participantes, né, aqui ele já calcula a carga horária total, e alguma observação, um campo aberto para inclusão de observações, né. Voltando ao formulário, ele volta aqui exatamente onde você parou, tem a parte de regulamentação. Então, houve alguma publicação, atualização de regulamento relacionada com a PNSB? Se não, preenche não. Se sim, entra lá na abinha e coloca as informações do regulamento, com também um campo para atualização. Volta aqui, lembrando que você pode navegar ou pelo botão, ou aqui mesmo na aba, tá ok? A parte de barragem prioritárias, né? Então, esse ano aqui a gente resolveu, teve esse entendimento que era preciso ter uma padronização do que seriam as barragens prioritárias dentro do relatório, né, de segurança de barragem, do relatório nacional, porque os órgãos utilizam, cada um tem o seu critério e tudo bem, mas para análise do relatório, essas informações estavam com dificuldade de ter uma análise e um entendimento. Então, basicamente, são barragens com DPA alto ou médio, né? E que junto também tem um CRI alto. Ah, mas a minha barragem não tem classificação de DPA e CRI. Então,
pode ser também utilizada, né, ou está desatualizada a informação, né, a percepção, né, do órgão fiscalizador, né, então do representante do órgão fiscalizador, com sua experiência no tema, conhecimento da estrutura, da localidade, né, se ele identifica que aquela barragem tem potencial de perda de vida humana, ou seja, você vê logo que tem uma cidade logo ali embaixo, né, que é quase certo que será, se não é certo porque você não tem o mapa, talvez você não tenha a informação classificada lá, mas você já tem essa percepção, esse conhecimento local que aquelas vidas podem ser, né, ter danos àquelas vidas, correm risco, né? Você identificou também a questão do CRI, não classifiquei o CRI, mas tem anomalias graves identificadas ali, e aí, então, o órgão fiscalizador pode incluir elas como barragem prioritária, deve incluir como barragem prioritária para ação de gestão de segurança, né? Então, aqui uma pergunta de um número, caso você, aqui é para ser um número, caso você digite um texto qualquer, ele vai apresentar um errozinho, inserir o número inteiro, então cancela lá, coloca um número qualquer, né? Clique aqui, você inclui suas barragens prioritárias, então você coloca o nome da barragem, código SNISB, né? Deu um erro aqui, foi código SNISB, né? Justifica caso a barragem não esteja cadastrada. Ah, não tem o código, essa barragem não está cadastrada, mas ela está como prioritária. Então, você apenas justifica o porquê que ela não está cadastrada, né? E deve ser cadastrada, né? Aqui, no caso, a gente vai sempre se comparar ao cadastro de 2023, toda a ocorrência, então, eventualmente, ela não foi cadastrada ainda em 2023. Então, você apresenta a justificativa, né? As informações de localidade, empreendedor, sobre a questão de potencial de perdas de vida humana, né? Então, se tem potencial de perda de vida, se tem DPA alto ou médio, sim, ou se tem a percepção, né, indicada pelo órgão fiscalizador, o comprometimento da estrutura também, a questão do CRI, né? Então, se tem CRI alto, no caso, sim, ou a percepção de anomalias graves, né? Também não foi excluída a possibilidade de outros critérios, né? Que cada órgão fiscalizador pode ter os seus critérios. Então, caso não tenha sido a questão do DPA, ou potencial de perda de vida humana, o comprometimento da estrutura ou CRI, qual foi o critério utilizado para ser uma barragem prioritária na ação de gestão da segurança pelo hóspede, né? Mais algumas informações, se a situação já estava estabelecida, se havia dificuldade para a atuação do empreendedor, junto ao empreendedor, né? Há registro de acidente, atuação do empreendedor, né? Há registro de acidente ou incidente nessa barragem já, né? Quais as ações de gestão adotadas e planejadas pelo hóspede, né? E alguma observação que seja relevante constar no relatório. Preencheu todas as barragens, voltando aqui, volta para o mesmo tópico e você segue preenchendo. O próximo tópico é de acidentes e incidentes, né? E aí, lembrando da diferença entre acidente, que é comprometimento da integridade estrutural, com liberação incontrolável do conteúdo do reservatório, ocasionado pelo colapso parcial ou total da barragem ou estrutura anexa. E o incidente, quando tem alguma ocorrência que afete o comportamento da barragem, né, com risco de um acidente. Aí aqui, novamente, você clica, ele abre a aba de acidente e incidente. Note aqui que o registro de acidente é uma aba para cada registro. Então, se eu tive 3, 4 ou 5, eu vou ter que copiar essa aba e incluir outros. Então, como que eu faço isso? Para quem não está tão acostumado com o Excel, eu venho aqui na abinha, clico com o botão direito do mouse, ele abre aqui, mover ou copiar, e aí você põe aqui, eu quero criar uma cópia, né? Criar uma cópia e eu vou botar aqui, mover para o final. Como eu cliquei nessa, ele já sabe. Ele vai criar 2, vou de novo, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia. Senão ele só vai jogar para o final. Então, criar uma cópia e ele sempre vai criando 1, 2, 3, 4, quantas forem necessárias. Lembrando de copiar ela vazia, ou então você vai ter que limpar todos os campos para preenchimento, né? Para não acontecer de ter informação de um sem querer, é bom copiar com ela já os dados limpos, né? Ou limpar antes de preencher. E aí, voltando aqui, né, na sua planilha, no registro de acidente,
Então, deve ser criado um registro por evento de acidente ou incidente, né? Todos os registros devem estar na mesma planilha, lembrando que cada órgão fiscalizador deve enviar apenas um arquivo em Excel, então cada acidente e incidente vai ser uma aba, né? E todos os eventos ocorridos em 2023 que o órgão fiscalizador tenha tido conhecimento deve ser reportado. Isso aqui é a determinação legal, né? Que deve estar tudo ser informado e constado no relatório. Então, a primeira parte é de identificação e localização da barragem. Então, as barragens cadastradas no INSP, é só repassar as informações que tem aqui, né? Aqui pergunta se a barragem já foi anteriormente indicada como crítica, que antes o cadastro era de barragens críticas, né? Então, resposta fechada, sim ou não, não sabe informar, né? Aqui, já no item 2, já tratando do evento, então, se foi um acidente ou um incidente, né? Quando, né? Pode ser a data exata ou o mês e ano, pelo menos, caso essa informação do dia certo não exista, não tenha conhecimento, né? Lembrando que aqui você tem os campos, você tem a opção de outros, apenas utilizar outros quando realmente não nenhuma dessas atenda, e é interessante também que seja descrito ou tenha um detalhamento nesses casos, né? Justificado, né? E aí a gente separa também a questão do evento na barragem com o evento natural extremo que possa ter ocorrido, uma questão climática, que no caso aqui tem, seja chuva intensa, cheia, sismo, ou algum outro evento. Geralmente no Brasil é chuva intensa, cheia, né? Eventualmente sismo. Ou se não houve nenhum evento, né, extremo que tenha gerado, também tem a opção de nenhum aqui, né? O maciço rompeu, né? Então, sim ou não, né? O mecanismo de falha principal. Então, aqui a gente separa o mecanismo de falha principal, complementar 1 e complementar 2. Às vezes não tem todas as informações, geralmente existe apenas um mecanismo, né, de falha, então existe um principal e eventualmente pode-se ter outros que foram complementares e aqui podem ser incluídos. Nesse caso, aqui também é uma resposta fechada com o objetivo de que a gente possa fazer uma gestão melhor, né, dessas terminologias, né, no Brasil inteiro, cada lugar usa termos diferentes, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande de consolidar, né, de fato, qual foi o mecanismo de falha, se foi um evento natural ou qual foi o mecanismo de falha que de fato aconteceu. Então, a intenção é essa. Claro, no caso de outros, a lista não é exaustiva, né? Essa descrição, o detalhamento complementar aqui tem um campo aberto para caso seja necessário, né? Caso de danos a jusante, então é relatado o número de vítimas fatais, pessoas afetadas. Note que são as mesmas informações dos formulários anteriores, apenas no formato, né, que fica melhor a nossa análise, né? Mesma coisa, né, houve danos relevantes a infraestruturas, né, campos abertos para melhor esclarecimento e explicação do que ocorreu. A gestão da emergência, né? Então, se teve ação junto aos órgão ambiental ou de defesa civil, né? O nível máximo de emergência, qual regulamento foi utilizado, porque cada órgão fiscalizador pode ter seu próprio regulamento, né? De nível de emergência, né? Se foi criada a sala de situação, quais as instituições envolvidas. As medidas adotadas, aqui vai seguir, então, medidas corretivas de um modo geral, as medidas pelo órgão fiscalizador, pelo poder público e medidas pelo empreendedor, um campo aqui para cada uma delas, né? Quando houver laudo técnico sobre as causas de rompimento e relatório de encerramento de emergência, então pergunta apenas se aqui se sim ou não se aplica ou não sabe informar, e no caso de havendo esse relatório, deve ser encaminhado junto ao formulário. Então, aqui no caso vai ser enviado como anexo. Então, são os únicos informações e alguns casos de imagem, vídeos e links que serão anexos, né? O resto tudo, todas as informações estarão dentro desse mesmo arquivo. Então, nesse caso de acidentes e incidentes, caso tenha os laudos, né, ou o laudo técnico, o relatório de encerramento, ou vídeos, imagens, e aí sim poderão ter anexos,
né, lá, e vai ter um campo específico no Forms lá para isso, que já já eu vou mostrar. Então, terminou de preencher, você pode preencher nos próximos ou voltar para o formulário, né? Já aqui encerrando, já foi a parte mais difícil, tem a parte de recursos orçamentários, previstos, empenhados, liquidados, pagos, e restos a pagar de exercícios anteriores, campo para observação, aqui sempre valor, né? Então, se eu botar um texto, ele vai te pedir para botar um valor positivo, minimamente, né? Então, qual o valor gasto em reais, né? E o espaço do fiscalizador, né? Que também é o mesmo documento, só que agora, em vez de ser um documento separado, ele já é um documento aqui no Word em anexo, né? Com as perguntas, mesmas perguntas do espaço fiscalizador, mas separado. Então, basta você clicar nesse ícone aqui, e aqui já vem para você preencher. Então, você escreve aqui, ó, teste, né? Teste. Então, primeiro é o relato sobre a evolução na implementação da PNSB na atuação, no âmbito de atuação, da sua atuação, né? E as principais ações para melhoria de segurança de barragens implementadas pelos empreendedores no seu âmbito de atuação, claro, né? Outros tópicos também que julguem importantes. Então, tudo que for escrito aqui vai ser repassado ao RSB com o texto sem modificação do jeito que foi encaminhado à Ana. Então, fechou aqui, salvou, fechou, o arquivo está aqui. Então, ó lá, se eu abrir de novo, está aqui o texto que foi enviado. Então, não precisa ter um outro anexo para isso, ele já vai junto do formulário, tá certo? Então, terminou aqui, finalizou todas as abas, revisou, enviar o formulário. Enviar o formulário, ele entra aqui para o Google Forms, então, né? Aqui tem as orientações gerais, dizendo que basicamente é apenas um documento em Excel, um formulário desse para cada órgão fiscalizador, com todas as suas abinhas, né? E caso seja necessário anexar os registros, anexos serão de registro de acidente e incidente, e novos forms só serão encaminhados quando esses arquivos excederem, né, a capacidade do forms de recebimento, que é de 10 GB para cada resposta. Então, são 3 registros com 10 GB. Se tiver mais, vai ter um campo aqui para que seja colocado, para que você informe que está colocando mais anexos apenas, né? Então, não tem um novo Excel, são só os anexos. A forma de identificar vai estar tudo bem definido no campo. E caso você, eu enviei um anexo, formulário, mas identifiquei um erro e preciso corrigir. Então, você manda um novo em substituição. O que é esse novo em substituição? O primeiro enviado vai ser cancelado. Então, sempre que você enviar um novo, o anterior vai ser desconsiderado e a gente vai considerar apenas o arquivo mais recente, tá certo? Porque a gente não vai fazer compatibilização de complementação de formulário, apenas no caso de registro de anexos, aí vai complementando. Mas o formulário em Excel é apenas um documento, se for enviado um novo, vai ser cancelado o anterior. Então, o novo tem que ter as atualizações e tudo completinho, certo? Então, você preenche e-mail, nome completo, telefone, passa para a próxima, que já está preenchido, informações do órgão fiscalizador, e aqui você informa, é o primeiro preenchimento desse formulário, ou é complementação dos anexos, então vai abrir uma outra série de informações, ou a substituição, ou caso você queira substituir a planilha de Excel. Então, você não complementa a planilha de Excel, você substitui. Complementação apenas do registro de acidente ou incidente. Então, vamos lá. Primeiro preenchimento desse formulário, próximo. Né? Então, tem que inserir uma planilha Excel, né? E a gente pede para que fique nesse nome, Form Comp 2023, underline, a sigla do órgão fiscalizador, fica mais fácil. Então, eu vou lá adicionar arquivo, vamos ver se eu consigo adicionar um modelo aqui, Ana Teste, vamos ver se minha internet deixa carregar, carregou. Então, desejo incluir anexo de registro em acidente? Posso botar? Não, eu não tive registro, eu não tenho anexos a enviar. Então, eu já vou próximo. E aqui ele fala novamente as orientações, para que você estou ciente das orientações. Formulário, certo? A outra opção, claro, é você, quando já, tá, a gente estava aqui primeiro preenchimento e eu quero
incluir o registro de acidente ou incidente, né? Então, eu coloquei minha planilha e vou incluir. Clico aqui em próximo. Então, ele põe as orientações, né? Eu vou identificar primeiro qual que é a minha barragem, o nome da barragem, né? O laudo técnico, o relatório. Então, primeiro a minha barragem 1. Então, eu vou identificar a minha barragem 1, porque eu tenho 3 barragens que têm informações de acidente e incidente. Então, a identificação da barragem B1, né? O laudo com o nome da barragem, laudo nesse número SNISB, underline, nome da barragem, underline, laudo de rompimento. Então, eu sei que esse é o laudo de rompimento da barragem X com o número Y, né? Mesma coisa para o relatório de encerramento, mesma coisa para as mídias que sejam enviadas, né? Caso tenha o link de notícias dessa barragem, pode ser incluído aqui também. E aqui ele pergunta: deseja incluir anexos referentes a outro registro? Não, enviar formulário, como já foi, sim. Aí ele abre, sim, próximo, ele abre a possibilidade da barragem B2. Sim, próximo, ele abre a possibilidade da barragem B3, né? E aqui, no caso de ser colocados mais do que 3, só tem 3 fichas, aqui ele informa que você deve abrir um outro formulário. Nesse caso, você vai dar ciente, ele vai levar para o encerramento deste formulário, e você vai abrir um outro formulário. Quando você abrir novamente esse formulário, você vai preencher com... Ele vai voltar lá para o inicial, por exemplo. Ó, vai pegar os dados, nananã, próximo. E aí, aqui, ó, nessa página aqui, que ele vai dizer dados iniciais, você vai informar complementação dos anexos de acidente ou incidente. Que aí ele vai vir novamente para a questão da barragem B1, e se pode incluir mais 3, depois mais 3, depois mais 3. Então, esses são os casos de complementação, certo? No caso de substituição, você vai clicar nessa mesma parte de dados iniciais, nessa segunda página, você vai clicar em substituição da planilha em Excel, e vai abrir uma página muito parecida, que você vai colocar o arquivo, dizer se precisa incluir novos registros de acidente ou incidente. Então, a parte de registro de acidente ou incidente é complementar, né? E sim, não tem mais nada, já incluí tudo que eu tinha, enviar formulário. Aqui ele está pedindo porque eu tinha colocado que eu mandaria uma nova planilha, né? Então, vamos lá, meu primeiro preenchimento, já tenho a planilha anexada aqui, né? Não enviar formulário, ele vai para o encerramento, estou ciente das orientações, e envio o formulário. Pronto, né? Caso você necessite editar sua resposta, você até consegue editar dados, mas você não edita os documentos anexados. Que se você anexar um novo documento, ele vai aparecer um novo formulário aqui. Então, você apenas vai conseguir, você vai apenas colocar, na verdade, alguns dados. O melhor não é basicamente caso seja o libera para editar dados, alguma informação de nome, telefone, que precisa, mas eu acredito que como gestão enfermeira já vai estar tudo atualizado. Então, aqui está dizendo, ó, você está editando sua resposta, permitirá que outras pessoas também edite. Ou você pode inserir uma nova resposta, ele abre um novo formulário aqui. Lembrando que cada formulário, um formulário apenas por Office, um formulário em Excel apenas por Office, certo? Bom, de um modo geral, essa foi a proposta, né, do formulário, de tornar um pouco mais automatizado, um pouco mais objetiva as respostas, porém, sempre tendo campos de observações para que a informação não seja limitada. A ideia do relatório não é limitar, mas melhorar os campos de análises e o acompanhamento da gestão, né, do que está acontecendo em relação à segurança de barragens. E qualquer dúvida, né, pode entrar em contato aqui com o nosso e-mail, barragens.ana@gmail.com. Na verdade, não, esse aqui é o e-mail do Forms, entrar no barragens, o, o e-mail de contato é barragens, é o que está aqui no formulário, barragens@ana.gov.br. Esse é o e-mail de contato, ou pelo telefone 61 2109 55
89, né. Pode me procurar, eu sou a Aline Costa e estou disponível para melhores esclarecimentos.